Bem-vindo, professor e professora da nossa formação para a modalidade EJA, em parceria com o Projeto E-Jovem para a Qualificação Profissional. Nós estamos hoje aqui para falar da nossa segunda aula, intitulada Educação Empreendedora e Tecnológica. Lembrando que na aula passada nós apresentamos todos os aspectos ligados ao Projeto E-Jovem, sua origem, seu processo histórico e os seus resultados, que são muito importantes para que a gente possa compreender o que a gente está levando, a fazer um alinhamento do material que a gente está levando para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Hoje a gente vai ver outro elemento muito importante dentro dessa questão, como já foi dito, a educação empreendedora e tecnológica, que são justamente os dois diferenciais do Projeto E-Jovem quando se fala de qualificação profissional. Todos nós sabemos que existem vários cursos, projetos hoje no mercado de trabalho voltado para a qualificação profissional. Porém, por que trabalhar com o Projeto E-Jovem? Justamente porque existem dois grandes diferenciais que são muito importantes para nós e essa aula vem colaborar justamente para que a gente possa entender isso. O primeiro aspecto de diferencial, que é a chamada educação tecnológica, nós temos que compreender que quando nós fazemos, por exemplo, um curso de informática básica, o que nós vamos aprender ali são aspectos de software e de hardware. Ou seja, nós vamos aprender a lidar com a máquina, a instalar programas e a trabalhar com o básico, a programação básica da máquina. Porém, quando nós falamos de educação tecnológica, que é como um dos focos que o Projeto E-Jovem pretende destacar, já não é meramente um aspecto de trabalhar com software ou trabalhar com hardware para uma máquina, mas sim utilizar esse software, utilizar essa máquina para o processo pedagógico, para o aprendizado do jovem, do adulto, do estudante de modo geral dentro da sala de aula. Isso é o que realmente se destaca para nós, por quê? Porque aí nós vamos estar trabalhando justamente com alguns pontos que eu gostaria de destacar agora. Quando a gente fala sobre educação tecnológica, nós estamos falando de a questão das políticas de software livres, a questão de múltiplas ferramentas que facilitam as tarefas profissionais do adulto ou do jovem no ambiente profissional, o uso de plataformas virtuais que otimizam os processos de aprendizagem, os recursos da web, que são vários recursos que a gente pode utilizar, principalmente hoje em dia com os aplicativos, que são altamente utilizados para o processo de educação, para o processo de aprendizagem, o uso educacional das redes sociais, que muitas vezes são mal empregadas porque as pessoas utilizam isso de maneira a prejudicar a sua imagem profissional na internet. A utilização dos recursos multimídia para profissionalização, que é quando você vai aprender a mexer com uma série de softwares, com uma série de programas ou aplicativos para o ambiente profissional, para melhorar o seu trabalho, para desenvolver a sua capacidade como um profissional dentro do seu espaço. E por último, outro exemplo seria os jogos educacionais que tornam o aprendizado mais lúdico. Isso também serve para o adulto. Quando a gente fala de ludicidade, não estamos falando somente de jovens ou crianças, estamos falando de todo o ser humano como um todo geral, porque é um elemento importante. Quanto mais divertimento, quanto mais prazer, quanto mais você envolve fatores que ajudam no aprendizado, eles vão colaborar para o crescimento, o desenvolvimento, a evolução desse conhecimento que a pessoa está adquirindo. O segundo grande aspecto do que nós estamos falando é a educação empreendedora. A educação empreendedora, ao contrário do que o nome sugere devido à nossa cultura, a gente pensa, quando fala em empreendedorismo, é que nós estamos falando de abrir uma empresa, ou nós estamos falando de ir até o Sebrae e conseguir informações. Mas empreendedorismo não é só isso. Empreendedorismo é toda uma gama de conhecimentos que pode ser voltado para vários setores. O empreendedorismo é um sistema de ser empreendedor. Esse sistema ele pode ser para negócios, como é o que é mais conhecido, para abrir o seu próprio negócio, ou ele pode ser, por exemplo, o empreendedorismo social, que é o empreendedor que se volta para tentar solucionar ou fazer propostas de solução para as questões sociais que são muito urgentes no Brasil. Então vejam que
o nosso objetivo no E-Jovem é destacar esse elemento da educação empreendedora como um todo e focando principalmente no empreendedorismo social, que é por onde nós queremos propor nessa aula que o jovem, o estudante, comece a desenvolver o processo do trabalho. Então a gente foca muito o aspecto humano, destacando que para que você desenvolva o empreendedorismo, você precisa focar na identidade. Trabalhar com identidade, como a gente vai ver nessa aula, é fundamental para que você possa reconhecer aonde está a sua identidade também na comunidade, também na sociedade. Se eu não olho para mim, se eu não sei qual é a minha identidade, eu não consigo fazer um olhar crítico para a comunidade, para a sociedade, para reconhecer o meu espaço, para reconhecer o meu lugar, para reconhecer aonde eu me encaixo e eu posso produzir de forma a evoluir como ser humano e colaborar com a sociedade no seu crescimento como um todo. Então, essa educação empreendedora somada com a educação tecnológica que a gente falava, é uma junção fundamental para que seja um indivíduo íntegro voltado para a sua identidade e, ao mesmo tempo, um profissional de qualidade, qualificado, para atender o que o mercado de trabalho espera e até mais, porque, como nós estamos falando, a questão do empreendedorismo ele também pode se voltar para o empreendedorismo de negócio, você ter o seu negócio próprio, e também a questão da empregabilidade, que a gente vai tocar um pouco, lembrando que todos esses temas eles são mais desenvolvidos no trabalho com a preparação para o trabalho e prática social que a gente faz paralelo a esse curso, que é a disciplina de PTPS do Projeto E-Jovem, que é oferecido também para os professores da EJA hoje, para complementar esse trabalho que a gente está realizando aqui. E a gente poderia dizer que essa aula de hoje nós fecharíamos com 4 palavras, resumiríamos essa aula em 4 palavras. Ser, que é a identidade, saber, que é o conhecimento que a gente precisa desenvolver, produzir, que é o trabalho em si, que é o foco principal, onde a gente pretende chegar, e socializar, que é justamente quando a gente vai compartilhar esse trabalho, vai socializar esse trabalho dentro do espaço onde nós vamos estar atuando. Como nós dissemos na introdução dessa aula, é fundamental compreender como é que nós vamos trabalhar com a educação empreendedora, com esses adultos, com esses jovens, com esse estudante que já é um profissional, que está vindo para a sala de aula não como um novato, não como um jovem inexperiente, mas sim como alguém que já tem um olhar para o trabalho, já tem uma experiência, já tem um contexto onde ele está inserido. Ele vem para a nossa sala de aula de qualificação profissional para ter uma melhor orientação, muitas vezes apenas para ter uma titulação, uma comprovação dessa qualificação que ele precisa apresentar no mercado de trabalho para melhorar o seu currículo, mas com certeza ele vai trazer riqueza de experiência. Nós não podemos tratá-lo como um jovem inexperiente, nós temos que recebê-lo como um jovem que já tem a sua experiência dentro do mercado de trabalho, pode trazer, pode enriquecer a nossa aula. A gente tem que estar preparado para receber esse estudante diferenciado e é justamente por isso que a gente está aqui hoje dentro desse processo de qualificação para lidar com esse estudante. Então vejam que as palavras que precisam ser consideradas dentro desse processo em sala de aula são fazer, sentir e pensar. Ele já traz o fazer. Esse estudante da EJA, ele já traz o seu fazer, porque ele já tem a experiência, ele já tem a vivência. Nós precisamos trabalhar com esse fazer para que ele possa sentir que isso tem um valor. Por isso a importância do sentir, porque ele precisa desenvolver a sua autoestima, que é um elemento muito, um ponto muito fraco do estudante da EJA, é a sua autoestima. Ele acredita que o fato de ele ter o estudo atrasado, ou ele não ter se desenvolvido no tempo correto, o desqualifica para o mercado. Então nós precisamos fazer ele reconhecer através do fazer dele, da experiência dele, que ele tem sim um potencial, que ele já tem uma experiência para que ele possa fortalecer essa autoestima. E finalmente trabalhar com o conceito que é o pensar, que é para justamente complementar
através dos conceitos, através da fundamentação teórica, aquilo que a experiência já ofereceu para ele no dia a dia do trabalho dele, da parte profissional dele. Nós temos que compreender que a empregabilidade não é meramente a formação de um perfil adequado para atender ao mercado de trabalho, porque esse trabalhador, ele necessita se reconhecer como cidadão, ele necessita se sentir inserido na comunidade, inserido na sociedade. O trabalho é a sua porta de entrada na sociedade, é aquilo que ele precisa oferecer para se sentir útil e, obviamente, para encontrar essa realização pessoal também. Por meio do processo profissional, ele vai encontrar sua realização pessoal, como em geral é o que nós temos procurado dentro das nossas vidas. Então, observem, a empregabilidade hoje em dia não é somente a formação de um técnico. Nós temos dentro do E-Jovem experiências com empresas que nos têm cobrado a questão da sensibilidade humana devido à importância das relações sociais, das relações interpessoais no ambiente de trabalho. A sala de aula para a empregabilidade, ela precisa ser algo dinâmico, ela precisa ser algo mais vivencial, que é o que a gente vai propor nas metodologias na próxima aula, na nossa terceira aula. Por quê? Porque o jovem, ele precisa, o adulto, o aluno, o estudante da EJA de modo geral, ele precisa ter uma clareza da postura profissional que ele precisa adotar no seu ambiente de trabalho. Então vejam, dentro da sala de aula a gente passa a maior parte do tempo não podendo ser o que o mercado quer. O mercado quer que nós sejamos proativos, que nós sejamos comunicativos, que nós tenhamos iniciativa, que nós sejamos líderes, que nós façamos reflexões sobre a nossa crítica e sobre a nossa forma de trabalhar, que nós não estejamos podados ou moldados a determinados padrões limitantes. Tudo isso o mercado espera de nós e a gente não exercita isso dentro da sala de aula. A gente fica muito preso aos conceitos. Então, já para o adulto não, ele já teve essa vivência, ele precisa exercitar a vivência educacional que o oriente a uma postura correta, equilibrada dentro do ambiente de trabalho. Então, focando a educação empreendedora, que é onde nós vamos encontrar a parte prática de todos esses elementos que nós estamos trabalhando com vocês e que vocês vão estar levando para a sala de aula, nós precisamos encontrar o fazer dentro da educação empreendedora. O fazer por meio dos projetos sociais. Essa é a forma, é a metodologia que o Projeto E-Jovem tem aplicado em sala de aula para conseguir resultados fantásticos com os estudantes do nosso projeto. O fazer por meio dos projetos sociais permite que o estudante realize um progresso profundo dentro do aspecto da identidade, porque ele precisa reconhecer em si uma série de valores que o mercado de trabalho vai exigir dele, ou que até o empreendedorismo de negócios, quando ele pretenda ter o seu próprio negócio, também vai exigir dele. Ele pode treinar, ele pode praticar, ele pode exercitar dentro da prática, dentro da produção de um projeto social. O planejamento e a execução de um projeto social são fundamentais para o encontro do indivíduo consigo mesmo, do estudante com os seus valores, que ele precisa reconhecer. Vejam, jamais uma pessoa confia em outra pessoa sem conhecê-la. Para que nós possamos confiar em alguém, nós temos que conhecer essa pessoa. Se nós não conhecemos a nós mesmos, a nossa identidade, nós não desenvolvemos uma confiança em nós. Isso faz de nós pessoas inseguras. Isso faz com que nós não saibamos o que queremos da vida. Não saber o que quer da vida, não ter segurança em si, ter uma autoestima baixa, isso é resultado de um desencontro da identidade. O indivíduo ainda não se reconhece, ainda não é capaz de perceber aonde ele se encaixa dentro da sua comunidade, dentro da sociedade. Como ele vai trazer o trabalho para complementar a sociedade e trazer a realização pessoal.
Então é por isso que nós precisamos desenvolver a metodologia dos projetos sociais para o encontro das suas ferramentas, dos seus talentos, do seu potencial na prática. Porque quando nós vivenciamos aquilo que nós estudamos, nós temos a segurança de que realmente aquilo é útil para nós e esse conhecimento permanece dentro da nossa vivência diária e passa a ser parte da nossa relação como um todo. Professor, não esqueça que a principal ferramenta desse processo de aprendizado da EJA é você também, porque nós, como professores, podemos trazer para a sala de aula a nossa vivência, a nossa experiência como profissionais. Se nós trazemos para a sala de aula os exemplos do nosso processo, da nossa qualificação profissional também, nós estamos enriquecendo com sentimento nossas aulas, estamos enriquecendo com a experiência das nossas próprias vidas e principalmente também a dos alunos. Professores e alunos precisam falar das suas vivências, precisam falar das suas experiências profissionais dentro da sala, porque ali é onde ocorre uma troca dessas experiências e um aprendizado mútuo. Assim, nós vamos ter realmente uma oportunidade de levar para esses estudantes uma qualificação profissional digna que o mercado de trabalho espera. Essa foi uma pequena síntese da aula que você tem à sua disposição aí na plataforma para trabalhar com os conteúdos que nós vamos precisar compreender melhor. Na próxima aula, nós viremos com o aspecto das metodologias aplicadas dentro do Projeto É Jovem. Até lá!